Mas a questão que se vai colocar hoje é a seguinte, que aliás está aqui mostrado no slide. Nós já usamos, Vamos a ver o slide já. estão a ver ou não? Não. Eu tenho que partilhar o ecrã. Não sei se estou a partilhar o ecrã. E agora estão a ver? Hein? Sim. Ok. Então, estão a ver ou não? Sim, Estão a ver, mas não no modo... Assim é que estão a ver bem, não é? Estão a ver sim. em... Ok. Por isso a questão que se vai colocar é, nós já enfim, estivemos a estudar os operadores não, da negação, da conjunção e da disjunção. A questão que se coloca é, será que este conjunto de operadores é completo? Isto é, será que nós vamos satisfazer com estes operadores ou vamos querer incluir mais operadores por algum motivo? Okay? Bom, e vamos ver que essa pergunta se pode responder de várias maneiras. Uma delas é saber se são necessários mais. E, por conseguinte, o que vamos ver é que, na realidade, não são necessários, estritamente, e, através das formas normais, conseguimos exprimir qualquer função booleana, e, por conseguinte, com as formas normais, só precisamos da negação, da conjunção e da disjunção. No entanto, do ponto de vista da forma de expressão, da expressividade, dá muito jeito de ter outros operadores, nomeadamente que de alguma forma modelam frases condicionais. Se qualquer coisa, então outra coisa qualquer. Que não é óbvio como é que se colocam do ponto de vista aliás, como é que se exprimem exclusivamente em negações, conjunções e disjunções, e é isso que iremos ver nesta aula, ok? Por isso, a primeira questão que se coloca é saber se realmente os operadores são suficientes. Okay? Bom, e mesmo, inclusive, se eles são necessários, será que nós não nos podíamos safar com apenas um ou dois operadores? Bom, e a resposta aqui depende do ponto de vista. Do ponto de vista estritamente do poder de expressão, ou seja, aquilo que nós conseguimos dizer, eles são suficientes. E já vamos ver que eles são suficientes. E, de facto, eles não são todos necessários. Okay? Na realidade, safávamos bem, digamos, apenas, por exemplo, com a negação e a conjunção, ou até há operadores que são operadores únicos que são capazes de exprimir qualquer função booleana. No entanto, do ponto de vista da representação, da naturalidade da representação, eles não serão os mais adequados, no sentido que, por exemplo, se eu quiser utilizar frases condicionais, se o polígono A é um quadrado, então ele tem 4 lados, como é que eu vou representar esta frase se, então, tendo a intenção que só tenha operadores como o i, o ou e a negação? O i, o ou e a negação, exato. Por isso, vamos ver que, embora se possam representar apenas com os operadores booleanos, não são representados muito naturalmente, e por isso, se calhar, vale a pena considerar outros operadores, não porque facilitem, digamos, a vida do ponto de vista das demonstrações, também não vão complicar particularmente, mas porque são mais úteis do ponto de vista de exprimir frases, ou modelar frases em língua natural. Bom, a primeira coisa então é saber se eles são completos, ou seja, se é suficiente para representar uma função booleana os operadores da conjunção, negação e disjunção. E podemos ver que são, ok, vamos provar que são, utilizando a sua, sabemos que qualquer função booleana se pode colocar na forma DNF ou CNF, e essas formas DNF ou CNF só utilizam esses operadores. Okay? Vamos ver então como é que nós podemos justificar isso, enfim, a partir de um exemplo. Digamos que nós temos uma função booleana de 3 variáveis, A, B e C, em que as 3 variáveis só podem tomar 8 combinações. E nessas 8 combinações, nós temos valores de verdade e falso arbitrários. Ou seja, esta função φ é arbitrária. Eu pus aqui verdades e falsos, mas podia ser outra configuração qualquer. Bom, olhando para esta função, esta ou qualquer outra que se possa representar por uma função booleana, por uma tabela de verdade, nós podemos verificar como é que podemos modelar esta função numa forma normal. Em particular, na forma DNF, que é a forma da disjunção de conjunções, só temos que saber em que condições é que a fórmula é verdadeira. Bom, e a fórmula é verdadeira se A e B e C forem verdadeiros, ou se A e B forem verdadeiros e C for falso,
ou se A for verdadeiro, B e C forem falsos, ou ainda se A e C forem falsos e B for verdadeiro. Ok? Por isso, nós podemos olhar para a tabela de verdade e dizemos que em cada linha construímos um monómio em que temos as variáveis sem ser negados sempre que aparecerem com o valor de verdade e as variáveis negadas quando aparecerem valores na tabela aparecendo na linha com o valor falso. Okay? Por isso este processo é perfeitamente mecânico. Isto que eu fiz aqui, qualquer computador pode fazer, analisar linha a linha, verificar quando é que aparecem verdades ou Vs e para cada linha que aparece um V fazer esta construção. E por conseguinte, desta forma, acho que dá para convencer que qualquer função booleana que se exprima com uma tabela de verdade pode ser colocada na forma normal disjuntiva. Okay? Na realidade também pode ser colocada na forma normal conjuntiva, usando um pouco a dualidade. Okay? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, neste caso, uma função é falsa, sempre que for para ser falsa, basta que uma das combinações, aliás, para ser falsa é preciso que todas estas combinações sejam falsas. Ou seja, a função φ, okay, para ser verdadeira, se quiserem, eu não posso ter nem esta combinação, e esta combinação, para que ela apareça, para que esta combinação seja verdadeira, as variáveis são negadas, por isso. Se eu tiver esta falsa, esta verdadeira e esta falsa, esta combinação, a disjunção destas combinações é falsa, ok? E para que uma função seja falsa, basta que uma das conjunções, das cláusulas seja falsa, e por conseguinte, se esta for falsa, a conjunção desta disjunção com outras disjunções continua a ser falsa. Em que condições é que este falso aparece? Bom, este falso aparece, isto será falso, se A for verdadeiro, ou B for falso, ou C for falso. Okay? Nestas condições, esta linha, a combinação da disjunção das linhas é falsa, e por conseguinte justifica este falso, e este falso, conjugado com outros falsos, garante, digamos, a falsidade da função. E a mesma coisa para a linha verde e para a linha castanha. E, por conseguinte, qualquer função que se estabelece na tabela, que se especifica como a tabela de verdade, pode ser colocada na forma disjuntiva, na forma conjuntiva, olhando agora não para as verdades como há bocado, mas para as linhas onde ela é falsa, e colocando aqui cláusulas, okay, em que se negam as variáveis que aparecem como verdadeiras e que se mantêm as variáveis que aparecem como falsas. Okay? Isto é uma conjunção de cláusulas. Todas estas cláusulas representam situações em que a tabela é falsa e, por conseguinte, se uma delas for falsa, a conjunção também é falsa e, por conseguinte, temos a forma normal conjuntiva. Por conseguinte, quer pela forma normal conjuntiva, quer pela forma normal disjuntiva, tudo o que precisamos são de conjunções, disjunções e negações. Neste caso é uma conjunção de disjunções, no caso da disjuntiva é uma disjunção de conjunções. E, por conseguinte, os três operadores, conjunção, disjunção e negação, são suficientes. No entanto, na realidade, até são mais do que suficientes. Okay? Se eu pegar numa forma normal disjuntiva e aplicar-lhe a dupla negação, okay? O que acontece é que se eu inserir, manter a primeira negação e negar o que está aqui, negar esta forma é a negação de uma disjunção a uma conjunção das negações. E, por conseguinte, o que eu tenho que fazer é a negação da conjunção das negações. Por isso, nesta situação, se vocês olharem bem para a fórmula, só verificam que ela só tem negações e conjunções. E por isso, qualquer função booleana expressa por uma tabela de verdade pode ser colocada na forma disjuntiva e, se eu duplamente negar a forma disjuntiva, obtenho uma fórmula que só tem negações e conjunções. Da mesma maneira, se eu pegar na forma normal conjuntiva, se eu aplicar a dupla negação,
mantém uma negação fora e a negação do que é que está, a negação de uma conjunção, é uma disjunção de disjuntos. Okay? E, por conseguinte, tem a negação da negação de cláusulas. Okay? E nesta fórmula, só utilizo negações e disjunções. Por isso, nós podemos concluir é que, apesar de termos 3 operadores, conjunção, negação e disjunção, os operadores conjunção e negação e disjunção e negação são funcionalmente completos, isto é, permitem exprimir qualquer função booleana. Okay? Não será muito claro o que é que isto quer dizer, não é fácil, digamos, de passar numa língua natural, passar por uma fórmula deste tipo, mas pelo menos é possível. Pior ainda, okay? Se nós realmente estivermos interessados apenas enfim, não nos preocuparmos provavelmente com a interpretação destas formas, mas se estivermos interessados na utilização do mínimo possível de operadores, como por exemplo acontece nos circuitos lógicos, não sei se vocês, penso que já deram NANDs e NORs, sim ou não? Sim. Na realidade, o NAND e o NOR são operadores suficientes, ok? Porquê? Porque se nós tivermos um operador que seja a negação de um i, que é o NAND, ou o NOR, que é a negação de um o, na realidade podemos exprimir qualquer fórmula normal num destes operadores. Okay? Por exemplo, a fórmula normal só tem negações, conjunções e disjunções, por isso basta provar que com este operador nós conseguimos exprimir a negação. Bom, é fácil, se eu quiser obter a negação de A, como se for B igual ao A e A é A, e está a negação do A. Por isso a negação do A é obtido quer pelo NAND de A consigo próprio, quer pelo NOR de A consigo próprio. Okay? Por isso, se eu pegar numa fórmula qualquer, onde está a negação, coloco isto. Onde está a conjunção, é fácil. É fácil, quer dizer, depende. No caso de ter antes, ok? Se eu quiser um AND, como representar ANDs a partir de NANDs, o que eu tenho é que negar o NAND. Bom, como é que se nega o NAND? Eu já sei negar o NAND, é fazer o NAND da expressão consigo próprio. E por isso o que eu tenho é que fazer o NAND da expressão consigo próprio. Okay? Por isso isto é um NAND, se eu negar isto, será a negação do NAND, e a negação do NAND é o NAND consigo próprio. Okay? Para o NOR, se eu quiser negar, se eu quiser usar isto, exprimir a conjunção com NORs, o que eu tenho é usar a primeira regra de Boole, a lei de Boole, desculpem, as leis de Morgan, e por isso faço a dupla negação. A negação de A e B é a negação de A ou a negação de B. Um OR já aqui está, por isso eu tenho que fazer um NOR em que os argumentos são negados. Okay? Por isso isto é a negação do U, é o que eu quero. A negação do U em que os argumentos são negados. Como é que eu nego os argumentos? Fazendo o NOR deles por si próprios. Okay? Por isso que eu tenho que fazer é um NOR, okay? Em que cada argumento é o NOR de A com A e neste caso de B com B. E por isso a conjunção pode ser expressa quer na forma de NANDs, exclusivamente, é um NAND do NAND de A com B com A com B, ou então é um NOR, em que os argumentos são o NOR de A com A e o NOR de B com B. Bom, e a mesma coisa para a disjunção. Okay? A disjunção, se eu quiser construir uma disjunção a partir de um NOR, do NAND, desculpem, uso a primeira negação para criar um NAND, ok? Fica uma negação da conjunção, isto é um NAND, e os argumentos são a negação, por isso isto acaba por ser um NAND, em que o primeiro argumento é o NAND de A consigo próprio, e o segundo argumento é o NAND de B consigo próprio. Se eu quiser fazer a negação, a disjunção a partir do NOR, com a dupla negação, verifico que aqui está já é um NOR, por isso eu quero fazer a negação do NOR. Bom, a negação do NOR é um NOR consigo próprio. Ou seja, a negação deste NOR é o NOR consigo próprio. Okay? E por conseguinte, como veem, se eu consigo exprimir negações, conjunções e disjunções a partir exclusivamente de NANDs e NORs, o conjunto NAND, aliás, o operador NAND e o operador NOR são por si só completos.
Bom, obviamente isto responde parte da nossa questão e por exemplo, em circuitos lógicos é muito útil usar isto, porque nós, no fundo, fazemos estas transformações e acabamos por implementar um circuito combinatório a partir de um único tipo de gates, que pode ser útil do ponto de vista da eficiência, digamos, da implementação eletrónica, okay? E fácil depois para fazer circuitos digitais, enfim, dá jeito. Bom, nós nesta cadeira não estamos propriamente nesse campeonato, não estamos na simplificação de expressões booleanas para tentar minimizar o número de gates que é utilizado para implementar uma certa função. Nós estamos interessados no raciocínio e, por conseguinte, é interessante ter frases que a gente compreenda, ok? E uma frase destas, admito que não seja muito facilmente compreensível o que é que isto quer dizer. É muito mais fácil olhar para isto e dizer que isto é o A ou B, do que olhar para o norte, enfim, será bastante complicado, imagino eu, pelo menos com pouca prática, olhar para uma frase deste género e identificar aqui um nó. Aliás, um OR. Bom, então, do ponto de vista da completude, aquele operador é suficiente, mas não são suficientes para representar naturalmente certas frases. Concretamente, frases deste género. Se o tareca é um animal, então ele respira. Temos aqui claramente uma condição, ok? É condição para ele respirar que seja um animal e, por conseguinte, dá jeito de com uma linguagem que tenha animal como sendo uma proposição, tarefa como sendo um símbolo funcional, por isso uma constante, e respirar também um símbolo proposicional. A frase condicional, eu gostava de representar esta frase da maneira normal, que é: se isto acontecer, então isto também acontece, e por conseguinte, se tareca é um animal, então tareca respira. Okay? Gostava de ter esta frase, porque isto pega numa frase em português, ou em inglês, ou numa língua qualquer, e rapidamente transformo numa fórmula, e depois a partir daí posso usar as regras das fórmulas. No entanto, é preciso termos algum cuidado com isto, porque as condições aparecem. As formas condicionais aparecem de várias maneiras em língua natural e nós temos que saber, em particular, a direção da seta. Okay? Por isso, esta seta quer dizer que se do lado esquerdo o implicante for verdadeiro, então o implicado, do lado direito, também deve ser verdadeiro. Okay? Bom, e a maneira de representar uma frase com implicações pode ser menos clara, ok? Por exemplo, a mesma frase pode ser dita: o tareca respira se for um animal, em que neste caso o se, em vez de aparecer no início, se o tareca for um animal, então ele respira, aparece de uma forma diferente, ou seja, o implicante aparece à direita, se isto acontecer, e o implicado acontece à esquerda. Não, nada de especial, isto é fácil de perceber, mas é preciso ter cuidado, por isso não é este que implica aquele, mas é o lado direito que implica o lado esquerdo, e por conseguinte, se nós quisermos sempre passar para aquela forma, se, então, a maneira de representar isto em português é: se o tareca for um animal, então ele respira, e obviamente tem a mesma representação da frase anterior. Se, apenas se, ou aliás, apenas se, okay? O tareca fala apenas se for humano, ok? Bom, está aqui um se, quer dizer que se ele for humano, ele fala? Ou apenas fala se for humano, ok? Bom, aqui temos que olhar para isto e pensar um bocado. Bom, ele fala apenas se for humano. Então isto quer dizer que se ele não for humano, então ele não fala. Ok? Acho que é claro. Se ele não for humano, então ele não fala. É o equivalente a dizer isto. Bom, então aqui já temos com negações, conseguimos representar simplesmente uma frase do género apenas se, okay? Se qualquer coisa acontece, apenas se outra coisa qualquer acontece, então se esta outra coisa não acontecer, então a primeira também não acontece. Bom, iremos ver a seguir que isto é a mesma coisa que dizer que se ele não fala, se ele não é humano, ele não fala, então se ele fala, é humano. Ok? Por isso, apesar do se aparecer deste lado, e por isso, anteriormente, o que vinha aqui a acontecer era a condição, neste caso, era o implicante. Se for um apenas se, o que está do lado direito é um implicado
e o que está do lado esquerdo é o implicante. James? Professor, por que não poderíamos traduzir isso? Se ele for humano, então ele fala. Como? Por que não poderíamos traduzir isso? Se ele for humano, então ele fala. Desculpe, não podemos fazer o quê? Traduzir isso como se ele for humano, então ele fala. É porque não é isso. É porque esta frase equivalente não é se ele for humano ele fala, mas é se ele não for humano, então ele não fala. Esse é que é o problema, ok? O apenas se é diferente se eu tivesse apenas se. Se eu tivesse. Aqui o apenas aqui é duplo, ok? Se eu dissesse o Tareco fala se for humano, então se for humano, então ele fala. Mas o Tareco fala apenas se for humano, quer dizer que se ele não fosse humano, ele não podia falar. Sim ou não? Tá bom, obrigado. Okay? Por isso, atenção que são os truques, os truques não, digamos, as dificuldades, quando nós passamos a linguagem que mais ou menos toda a gente entende, para a linguagem formal, e temos que ter atenção à seta, okay? Neste caso o sentido da seta, em termos informais, ok? Professor, consegue-me ouvir? Sim? Não podemos, em vez de se não for humano, então o Tareco fala dizer como é que é a frase original? Ok, o Tareco fala apenas se não for humano, ou é uma coisa. É diferente, ok? Já vamos ver a próxima, porque isto não acaba aqui, ok? Há outra situação que nos podemos complicar, depois faça-me a pergunta a seguir, se não. Há várias maneiras de dizer isto, não é? Mas, por exemplo, outra maneira de dizer, outra maneira que é condicional. O tareco arranha a menos que seja manso. Bom, estou aqui a dizer que há uma certa condição em que ele arranha, não é? Mas que condição é que existe? Alguém pode colocar aqui, se qualquer coisa, então qualquer coisa. Se ele não for manso, Ok? Se ele não for manso, Então arranha. então arranha. Ok? A frase equivalente será se, bem, isto é a mesma coisa ou a mesma coisa, e a frase equivalente é se ele não for manso, como estavam a dizer, então arranha. Bom, é uma condição, mas agora aparece uma negação aqui pelo meio, ok? Não só é o lado direito, que é o implicante, como o lado direito tem que ser negado, ok? Porque no fundo este lado direito é a exceção. E por isso, se não se verificar a exceção, então a situação normal acontece, ou seja, o tareco arranha. Dá para entender ou não? Por conseguinte, obviamente aqui é a negação do lado direito implica o lado esquerdo. Sim ou não? Bom, também podem pensar o seguinte, se você... Diga. Eu estava só a dizer sim. Ok? Também podem pensar nesta frase e tentar dizer isto de outra maneira, que é o tareco arranha a menos que seja manso. Podem dizer isto diretamente, é se ele não for manso, diretamente, não é? Aliás, desculpem, se ele não arranha, por carga d'água é que ele não arranha. Porque afinal é Não é manso. manso. Porque é manso, ok? E se ele não arranha, então é manso. Ou seja, existe ainda uma negação, mas é a negação ao contrário, senão, por isso é este que implica aquele, e quem é negado é este. Ou seja, se ele não arranhar, então é manso. E por isso uma frase com esta expressão, a menos que, ou exceto, salvo se, esta partícula linguística, ok? Que é que exprime uma exceção, obriga a reformular enfim, se nós quisermos representar isto de uma maneira mais simples, reformulemos a frase sem essa partícula, reformulemos a frase usando apenas o se, então, e ver como é que a gente, digamos, obtém a forma equivalente, a forma, digamos, nessa forma, e a partir daqui a tradução é direta. Okay? Por isso tem que ter algum cuidado, porque há muitas maneiras de fazer a geneira aqui, ok? Por exemplo, este aqui, se for manso, então o tareco não arranha. Acham que é isso que acontece ou não? Acham que esta frase é equivalente a esta? Não, Porquê? porque ele só arranha se for manso, mas isso não quer dizer que todos os mansos
ok? Por isso o que eu estou a dizer é que se eu olhar para o bicho, digamos, e vir que ele não é manso, eu tenho a certeza que ele arranha. Se for manso, não digo nada, não é? E por conseguinte, isto não posso dizer que se for manso, então não arranho. Se for manso, não sei. Esta frase não me diz nada sobre os mansos. Diz-me só que os bravos, digamos, arranham os mansos. Há uns que arranharão, outros que não, eventualmente. Okay? E por conseguinte, esta fórmula que está aqui, que parece igual a esta, mas tem a seta ao contrário, ok? Não é estas duas fórmulas não são equivalentes. Ou se quiserem, A implica B, não é a mesma coisa que B implica A. Ok? Bom, e a mesma coisa aqui, outra fórmula não é equivalente. Se ele arranhar, então não é manso. Porquê? Bom, é a mesma razão, não é? Eu estou a dizer que se ele não for manso, de certeza que arranha. Mas se for manso, pode arranhar ou não. Okay? Por isso eu não posso dizer que eu olhar para um bicho que arranha, não posso dizer que ele é manso ou deixa de ser manso. Não sei. Okay? Bom, isto aqui às vezes é preciso ter algum cuidado, poderá fazer alguma confusão inicialmente, mas isto é o que nós, enfim, com um bocadinho de pensamento, com um bocadinho de análise, verifica-se estas condições, ok? E por isso, para utilizar esta implicação, este símbolo de implicação, é preciso ter algum cuidado na forma como utilizamos, por isso, qual é que é o implicante, qual é que é o implicado, se existe alguma negação, quer no implicante, quer no implicado, ok? E por isso, enfim, esse é um trabalho, digamos de conversão de uma frase em língua natural para uma frase numa linguagem mais formal, em que inventamos um novo operador, ok? Criámos um novo operador. Bom, já agora existe uma que é mais simples, que é a implicação nos dois sentidos, ok? No fundo é o se e apenas se, não é só. E por conseguinte, eu podia dizer o tareco respira se for um animal, o tareco respira apenas se for um animal, ou posso juntar as duas coisas e dizer que o tareco respira se e apenas se for um animal, e isto é fácil de ver que existe aqui uma condição suficiente para respirar, ok? A condição suficiente para ele respirar é ser um animal, a condição necessária é que ele só respira se for um animal, ok? E por isso a condição necessária é ao contrário. Okay? Se ele só se respirar, então é um animal. E por conseguinte, eu posso juntar estas duas fórmulas, em que a esquerda implica a direita e a direita implica a esquerda, no operador bicondicional, ou de equivalência, que faz as duas junções. Okay? Em vez de usar esta conjunção, posso usar dupla implicação. Por isso, na realidade, na linguagem que estamos a utilizar, dá-nos jeito de utilizar quer a implicação simples, quer a implicação dupla, porque a implicação dupla elimina a necessidade de fazer a conjunção de duas implicações. E por isso, na nossa linguagem, vamos adotar quer este operador da implicação simples, quer o operador da implicação dupla. Okay? Professor, Diga. a negação da bicondicionalidade é se não ser vivo é Equivalente equivalente a não respirar? Isto, no fundo, quer dizer que esta coisa, o lado esquerdo é equivalente ao lado direito. Isto quer Sim, dizer mas que o ser equivalente quer dizer que se um for verdade, o outro é verdade, se um for falso, o outro é falso. exatamente, era isso que eu queria Mas dizer. não Ok, aqui, ok? Em cada um deles, não. ok. Se este for verdadeiro, este tem que ser verdadeiro. E se este for falso? Eu só estou a dizer que se ele for vivo, respira. Se ele não for vivo, não faço ideia se ele respira ou não, ok? Só a implicação num sentido, é preciso ter cuidado com isso, ok? Já vamos ver aqui. Então, o que é que isto quer dizer? Como é que nós agora vamos... Enfim, temos um operador novo, temos que saber qual é a tabela de verdade, se quiserem, desse operador. E, em particular, temos que ver aqui situações que nos enganam, ok? Por exemplo, se o tareco é um gato, então ele mia. Bom, o que eu estou a dizer, claramente, é que se isto for verdade, então aquilo é verdade. Mas como nós sabemos, agora isto no contexto que os gatos miam, okay, muitas vezes somos tentados a escrever isto. Okay? O gato, se o tareco for um gato, ele mia, e eu também sei que se ele mia é um tareco. Okay? É um gato, aliás.
Só que isto não é exatamente o que nós estamos a representar aqui. Ou seja, esta implicação no outro sentido não reflete o que está escrito explicitamente na frase, mas reflete o nosso conhecimento adicional que nós acabamos por incorporar na tradução. Okay? Bom, isso às vezes não tem problema, às vezes tem problema, porque nós estamos a escrever mais do que aquilo que nos é dito. Okay? E, por conseguinte, é essa falsa implicação, neste caso a implicação no outro sentido, que nós estamos de alguma forma a promover, são chamadas implicaturas, ok? Enfim, isto é um termo técnico se quiserem, mas a ideia é que existem nas frases algumas sugestões, ok? E essas sugestões não são bem implicações, são implicaturas no sentido que, na realidade, temos que testar se o inverso também é verdade, ok? Por exemplo, se o Tareco é um gato, então ele mia. E se ele mia, tem que ser um gato ou não? No fundo é isto, não é? A regra diz que se é um gato, então mia. Se é um gato, então mia. Então, e a oposta, terá que ser verdade? Ok? Temos que ter algum cuidado com isto, porque isto não é o que eu dito. Neste caso não fará grande... Aliás, pode fazer grande mal, porque eventualmente, não sei, outros felinos, sei lá, os linces, não sei se eles miam, enfim, mas poderá haver linces, poderá haver outros animais, gatos selvagens, sei lá, não sei, um gato doméstico que também mia, ok? Por isso, Chitas, professor. eu acho que as chitas não se chama miar, mas enfim, isso agora já... Acho que é miar, já os também é ouvi. miar. Elas miam. Pronto, se as chitas miam, claramente nós não podemos fazer ao contrário, não é? Se ele mia, quem mia não tem que ser necessariamente um gato, poderá ser uma chita, não é? E por conseguinte temos que ter o cuidado de, atenção, muitas vezes somos tentados a pôr a dupla implicação, porque achamos que sabemos mais e acabamos por ter um erro, não é? Outro exemplo, aqui, se o Tareco é um gato, então ele respira, aqui é mais claro, não é? Se o Tareco é um gato, então ele respira, e se ele respirar tem que ser um gato, isso aí é claramente um disparate, não é? Se é um gato ele respira, mas se não respira pode ser tanta coisa, provavelmente não será um gato. Há muito mais animais do que gatos e mesmo as plantas também respiram, mas é que esta implicatura, digamos, de dizer que se o Tareco é um gato então ele respira, a implicatura, por isso a implicação ao contrário, neste caso é claramente um disparate, ok? Mas muitas vezes nós somos levados por estas implicaturas, se quiserem. O caso mais, talvez mais óbvio é, agora houve uma pandemia, ainda há pandemia, não é? Se aparecer alguém com tosse, não sei quem, então dizemos que ele está com a Covid, não é? Mas, aliás, desculpa, se ele tem Covid, eu tenho enfim, normalmente ele tem os sintomas da Covid. Se tem Covid, então tem os sintomas da Covid. Mas se tem os sintomas da Covid, será que ele tem que ter Covid ou não? Há outras doenças com os mesmos sintomas. Há tanta doença com os mesmos sintomas, ou seja, se ele aparecer com uma dor de garganta, não sei, com febre, por exemplo. A Covid dá febre, ok? Ele pode ter febre e não ter Covid, ter outra coisa qualquer, uma gripe, uma constipação, qualquer coisa, não é? Por isso, atenção às implicaturas, quando se faz a tradução para a língua natural, atenção exatamente qual é a seta que deve ser usada, em que direção é que deve ser usada, como é que deve ser usada, nomeadamente se envolve negações ou não, e se ela é nos dois sentidos ou é apenas no sentido que está expresso, digamos, na linguagem. Claro que está que nós no dia-a-dia fazemos essas inferências adicionais porque sabemos o contexto, mas se nós quisermos analisar rigorosamente o que é dito, é isto que, enfim, teremos que ter esse cuidado. Okay? Bom, e agora temos que ver então mais ainda, não é? Será que este operador, ou será que as frases onde aparece o se, então, será que estas frases são funcionais? Ou seja, será que se eu souber o implicante e souber o implicado, posso determinar se a frase é verdadeira ou falsa? Okay? E isso é que nos diz que o operador é funcional. Se eu souber o valor de verdade do implicante, o valor de verdade do implicado, eu tenho que saber o valor de verdade da frase toda, não é? E, no entanto, o português é traiçoeiro, ok? Português e qualquer língua. Por exemplo, se eu disser assim, se o Tareco vai para casa, então ele tem fome, bom, a tradução normal será, se ele for para casa,
implicação, tem fome. Mas será que eu posso dizer que se o Tarek vai para casa e tem fome, esta é a razão pela qual isto acontece? Porque no fundo o que eu estou a tentar justificar porque é que ele foi para casa. Okay? E por conseguinte, será que, vamos fazer uma tabela de verdade aqui, o Tarek vai para casa e tem fome, será que esta frase é verdadeira? O que é que vos parece? Será que Pode ser que sim ou pode ser que não. Pois, o problema é que eu posso olhar para o Tarek e vir que ele foi para casa, posso olhar para o Tarek e vir que ele tem fome, mas, enfim, o Tarek é mais difícil de interpretar, mas sou uma pessoa, digamos, humana. Se eu olhar para uma pessoa, posso verificar que ela foi para casa, posso verificar que ela tem fome, porque até me disse que tem fome, mas que ela foi para casa por outra razão qualquer. Okay? E por conseguinte, eu não posso apenas olhar para o implicante e para o implicado e saber o que é a função, saber qual é o resultado, saber se essa frase é verdadeira ou falsa. Não é? A mesma coisa aqui, não é? Se ele vai para casa e não tem fome, será que esta frase é errada? É estranho, não é? E principalmente se eu não for para casa, o que é que eu faço? Se eu não for para casa, será que esta frase é verdadeira ou não? Todas estas situações são complicadas quando o operador de condição é aplicado a situações que refletem intenções ou julgamentos, que são coisas que não são claras, ok? Uma intenção, nós nunca sabemos a intenção olhando apenas para a frase, temos que nos meter, digamos, na cabeça do sujeito, digamos, para perceber exatamente qual é a razão pela qual ele foi para casa. E, por conseguinte, não nos sendo capaz de meter na posição do sujeito, nós nunca podemos avaliar muito bem esta frase. E por isso, frases deste tipo não são fáceis de... não são possíveis, digamos, para modelar frases deste tipo, não é possível apenas usar este operador da condição e, na realidade, isso corresponde a frases de lógica de segunda ordem. Eu julgo que o Tarek vai para casa porque tem fome. Okay? Bom, mas aí já eu julgo, já existe alguém, por isso já existe um predicado, julgar, que se aplica não a indivíduos, mas a frases. Okay? Isso é um predicado de predicados, por isso já é uma lógica, digamos, de segunda ordem, em que os predicados não se aplicam apenas a indivíduos. Okay? Por conseguinte, temos que ter cuidado e temos que ter consciência das limitações, ou seja, o operador de condição é útil, mas há frases que nós simplesmente nem sequer podemos especificar em lógica de primeira ordem. Por isso, a lógica de primeira ordem é, digamos, incompleta no sentido que não especifica tudo o que nós... Não nos permite especificar tudo o que nós dizemos no dia-a-dia, mas, enfim, modela um grande subconjunto dos nossos raciocínios e é assim que nós devemos olhar. Ok, quem é que se estava a levantar? James, não era? Diga. Não levantei a mão, não. Não? Ok. Isto é claro ou não? Bom, Sim. então, vamos esquecer estas frases, ou seja, teremos que dizer, se virmos uma frase deste tipo, dizer simplesmente que não podemos modular, nem com aplicação, nem com outra coisa qualquer, porque isto vai além da expressividade, digamos, da lógica de primeira ordem, mas e há situações já agora que também se colocam situações em que nós nem sequer conseguimos saber o que é que aliás, nós temos a certeza que o implicante é falso, ou seja, nós estamos a fazer um suponhos, que enfim, tecnicamente é um contrafactual. Por exemplo, eu sei que o Tarek é um gato, ok? Mas se ele fosse um cão, então ele ladrava. Ou então, se o Tarek fosse um cão, então ele zurrava. Bom, eu sei que ele é um gato, por isso o implicante claramente é falso. Mas será que a frase é verdadeira ou é falsa? Bom, aqui depende do significado. Enfim, em termos normais, okay? Se fosse um cão, ele ladrava, provavelmente sim. Mas se eu dissesse ele zurrava, isto era falso. Okay? Por isso, se eu não souber o que são estes significados, souber simplesmente que existe uma condição e um condicionado, ok? Bom, se ele não é verdade, eu sei que ele não é um cão, por isso estas condições nem se verificam, ok?
a condição em que o implicante é verdadeiro, eu sei que são falsas, ok? Porque isto é uma hipótese, ok? Mas mesmo nas condições em que ela é falsa, ok? Pode ser verdade ou falso, ok? No caso de ladrar seria verdade, no caso de zurrar seria o contrário, ok? Seria falso, quando não zurra. E por conseguinte, nestas, em geral, se nós não soubéssemos o que é que quer dizer o C e o L, aqui na parte mais baixa da tabela tínhamos ou verdade ou falsidade, dependia agora do predicado, e por conseguinte mais uma situação em que nós, neste caso os contrafactuais, também não podemos representar isso em forma de primeira ordem, em lógica de primeira ordem, ok? Por isso, há situações, dito de uma maneira muito breve, há frases da língua natural que não são simplesmente expressáveis em lógica de primeira ordem, ok? Por isso, vamos concentrar nas que são, ok? E mesmo nas que são, isto ainda tem alguma complicação. Por isso, o que é que quer dizer implicação exatamente? Ok? Bom, nós vamos definir aquele operador de implicação como sendo chamada implicação material. Ou seja, se o implicante for verdadeiro, se o implicante for falso, enfim, já é mais simples ver um exemplo, ok? Por conseguinte, o que acontece se o implicante for verdadeiro e o implicado for verdadeiro? Se isto acontecer, então isto acontece. Bom, se eles forem ambos verdadeiros, tudo bem. Se isto acontecer e isto não acontecer, então esta frase é falsa, não é? Eu estou a dizer que se ele acontecesse, então isto teria que ser verdadeiro. Se isto é falso, então isto é falso. E se o fim não acontecer? Se o fim for falso? O que é que esta frase é verdadeira ou falsa? Bom, aqui temos um dilema, ok? Vamos ver aqui algum exemplo, ok? Vamos ver assim, se estiver sol, vou à praia. Bom, isto quer dizer que se eu tiver sol, se alguém vir olhar para o tempo, está sol, olha para mim, fui para a praia, então eu não menti. Bom, mas se por um lado tiver sol e a pessoa olha para mim e diz, afinal eu não fui à praia, o que a pessoa me diz é que afinal o tipo estava a mentir, estava a dizer que se tivesse sol ia à praia, não foi à praia com sol, então ele mentiu. E se não tiver sol? Como é que vocês interpretam esta frase? Tipo, mentiu ou não? Ou seja, se não tiver sol ele foi à praia, ou se não tiver sol ele não foi à praia. Não mentiu, não. Bom, vocês, aqui é um bocado como o direito, não é? Pode estar a mentir ou não, mas eu não tenho condições de provar uma coisa ou outra. E por isso usa-se aquela regra do direito que é indúbio para o réu, por isso na dúvida o réu tem razão, e por conseguinte, se o implicante não se verificar, vou admitir que a frase é verdadeira. Okay? Independentemente do implicado ser verdadeiro ou falso. Ok? E por isso esta é a tabela de verdade que eu vou utilizar para representar a implicação. E por conseguinte, se esta é a tabela de verdade que eu vou usar a implicação, como eu sei que isto é uma função, eu posso representar esta função através dos operadores e ou e negação. Por isso posso usar, em vez de usar digamos, o operador que é mais natural, eu de qualquer maneira posso sempre usar aqueles operadores da negação, da conjunção e da disjunção que eu vi que eram completos. E por isso é isso que vamos fazer. Okay? Como é que eu transformo esta implicação numa forma normal? Bom, se for a forma normal disjuntiva, vou pegar nas verdades e vou utilizar os monómios. Ou seja, esta fórmula é verdadeira se, e apenas se, por isso cá está uma equivalência, se estes forem os dois verdadeiros, ou se este for verdadeiro e este for falso, ou se este for falso e este for falso. Ok? Na forma normal conjuntiva, é o contrário. Só tenho que representar este falso. Em que condições é que isto é falso? Ou porque o φ não é verdadeiro, ou porque o psi é verdadeiro. Bom, isto é a forma normal conjuntiva, que por acaso também é uma forma normal disjuntiva, porque é uma disjunção de monómios, em que cada monómio é uma fórmula simples, e por isso normalmente a implicação representa-se desta forma. A implica B, se não há o B. Enfim, esta aqui também podia ser transformada quando o não fim em evidência, enfim, depois
eliminando, acabava por dar a mesma forma. Ok? Por isso, é esta a regra que nós utilizamos. Ok? Esta regra não, esta é a formalização deste operador em termos dos operadores da conjunção, disjunção e eventualmente da conjunção. Da disjunção, negação e eventualmente da conjunção. Por isso, só para relembrar, o tareca arranha a menos que seja manso. Tínhamos visto que era a forma equivalente, se ele não é manso, então o tareca arranha, não é? Se ele não for manso, arranha. E por conseguinte, se não arranha, então é manso. Isto acaba por ser, enfim, agora é uma questão de olhar para as formas, para as tabelas, ok? Ok, por isso isto é só passar estas fórmulas para a fórmula normal. E, enfim, isto é repetir o que estava atrás, ok? Isto é só dizer, enfim, em termos de tabelas de verdade, verificar que estas fórmulas são equivalentes entre si, mas não são equivalentes a estas. Por exemplo, quando estes têm as duas verdades, esta aqui, esta forma, é verdadeira, mas a forma ao contrário é falsa. Okay? E por isso, em várias situações é isso que vai acontecer. Para as formas, se estas formas fossem equivalentes, as suas tabelas de verdade, aliás, estas formas são equivalentes, primeiro, se as suas tabelas de verdade forem as mesmas. Bom, as tabelas de verdade, usando a noção da implicação, são verdade nestes três casos e falsidade neste, por isso, isto só é falso se ele não for manso e não arranhar. Se ele não for manso, o implicante é verdadeiro e o implicado é falso. Por isso, só nestas condições é que esta forma é falsa, e aqui é a mesma coisa para esta. Okay? As outras são verdadeiras. No entanto, se eu fizesse ao contrário, isto só é falso quando esta for verdadeira e esta for falsa. Ou seja, quando o tareca for manso, é quando ele for manso, não é? E se esta for falsa é que ele arranha. Por isso é nesta condição. Se os dois forem verdadeiros, esta implicação é falsa e, por conseguinte, claramente, esta implicação, da esquerda para a direita, com a esquerda negada, não é equivalente a esta implicação. Porque, para os mesmos valores de verdade dos argumentos, têm valores de verdade diferentes para a forma. Ok? E por isso é preciso ter algum cuidado. Ok? Isto será a mesma coisa. Ok? Por isso, basicamente, replicar a tabela de verdade e verificar se eles são verdade ou não. Ok? Acho que isto já começa a ser tarecos e mansos demasiados. Por isso, basicamente é verificar que as tabelas de verdade não são equivalentes ou são equivalentes, e por isso, se as fórmulas são equivalentes ou não são equivalentes. Ok? Não tenho muito mais a dizer hoje, isto já vai algo longo, não é? E por isso, não sei, ficava-me por aqui, não sei se querem, estão-me a ver, agora estou... Estamos a perceber. Então, é que eu no ecrã já não me estou a ver a mim próprio, mas ok, está aqui, estou a perceber. Okay. Por isso, não sei se tem alguma dúvida em relação a isto, se isto foi claro, se calhar tem que olhar para os slides com alguma atenção, nomeadamente na parte das traduções, e depois vamos fazer alguns exercícios sobre isto para ver, nas aulas práticas, para ver se percebem bem, digamos, as diferenças. De resto, não sei se tem mais alguma questão. Professor, tem uma questão. Sim. É sobre a questão de interpretação das consequências. Sim. Por exemplo, se nós temos que uma fórmula é consequência de outra, Quer dizer sendo que, que se a outra for verdadeira, a fórmula também tem que ser verdadeira. sim, mas e se a primeira fórmula não é uma interpretação válida no mundo analítico que estamos a considerar, por exemplo, no task work? Sim. Então, o que é que dizemos? O que queremos ver é que as interpretações válidas correspondem às implicações. Oh, mas o que eu posso concluir com isso? O que pode concluir com isso é que se tem uma implicação A implica B, quer dizer que se o A for verdadeiro, o B tem que ser verdadeiro. Mas e se A não for uma interpretação válida no meu mundo?
Se não for uma implicação válida, quer dizer que o A pode ser verdadeiro e o B ser falso. E isso também é uma implicação, essa implicação também é errada, não é? Se A implica B, se o A for verdadeiro e o B for falso, a implicação é falsa. Por isso, implicações falsas correspondem a raciocínios não válidos, ok? Por exemplo, se eu tiver cube A e teta A e depois tiver como consequência cube B, com cube A, Se A é um cubo e um tetraedro, é isso? sim, o A é um cubo. Então, a premissa é verdadeira ou não? Pode ser verdadeira ou não? Não pode ser verdadeiro. Então nunca pode ter uma condição em que a premissa é verdadeira e a conclusão falsa. Então é um raciocínio válido. É um raciocínio válido e também é uma implicação válida. Porque a implicação, quando o implicante é falso, a implicação é correta. Ok. Tá bom. Vamos ver mais à frente que é exatamente isto é equivalente, ok? Ok. Nós temos estado a falar sobre validades de argumentos, por isso com o símbolo de consequência lógica acaba por ser semelhante, ter uma equivalência com o operador da implicação. Ok, obrigado. Okay? Bom, ficamos aqui então. Até logo para alguns, até quinta-feira para os outros. Bom fim de semana, pessoal. Deus percebe. Bom fim de semana.